Conseguir essa conexão de um lugar tão incomum assim não foi uma tarefa fácil. E antes que eles descubram, preciso lhe passar algumas informações desse lugar não tão mágico assim, como muitos pensam e sonham. Logo de início, não quero denegrir ou ofender a sua crença de alguma forma. Não importa qual seja. Só quero que saiba e entenda tudo antes que você chegue a passar por aqueles portões. Há mais ou menos uns 2 anos, chegou a você por aqui um guia de sobrevivência que, digamos, era do andar de baixo. E antes de mais nada, quero que saiba que tudo que estava escrito naquele guia é real. Então, desde que fiquei sabendo que eles conseguiram encaminhar até você algumas informações, venho tentando me comunicar com o maior número de pessoas para também informar como funciona o tão majestoso paraíso. Mas para isso, preciso contar mais ou menos como cheguei aqui. Toda aquela história de que seus atos e comportamentos servem para decidir se você irá para o céu ou o inferno é real. Então, antes que você acredite que Deus irá pesar o que você tem de mais valioso, sugiro repensar mais em seus atos, se caso leve uma vida de trapaças e pecados. E aqui gostaria de listar o primeiro tópico dessa lista: o pecado. Nesse momento, acredito que eu já tenha tomado toda a sua atenção, e fico feliz por isso, porque esse tópico para mim é um dos mais importantes. Eu era cristão durante a vida e sempre acreditei em Deus e suas maravilhas, na Bíblia e tudo mais. Afinal, cresci em um lar cristão bem rigoroso, então tinha que seguir à risca tudo que era proposto a mim dentro da igreja e de minha casa. Depois que completei os meus 18, 19 anos, que as coisas ilícitas começaram a me cercar. Não falo de drogas, armas, gangues. Não falo de coisas fáceis como trapaça e engano. Comecei a cometer pequenos delitos para suprir o que julgava ser necessário para mim. Pequenos roubos em lojas, na bolsa da minha mãe, na compra de cartões de crédito. Isso tudo foi somente crescendo a cada ano que se passava na minha vida. Mas claro, nada de tão grande para que pudesse me prejudicar. Acontece que me casei, tive filhos e continuei com esses pequenos delitos, que a essa altura já havia se tornado algo indispensável em minha vida. Mas nunca deixei de ir à igreja e buscar a Deus. Sentia-me sujo por fazer essas coisas e ainda bancar o bom samaritano, mas era algo que, por mais que tentasse, não conseguia ficar sem. Trabalhei como operador de caixa durante vários anos, e todas as vezes que um cliente iria pagar no cartão, eu inventava alguma desculpa para ficar com o cartão em mãos e anotar os números que estavam na frente e no verso, para poder fazer compras online. Ficava feliz porque nunca me pegaram, e quando me sentia mal por fazer isso, procurava fazer alguma bondade para, digamos, amenizar mais minha sentença no céu. Envelheci e acabei sofrendo uma parada cardíaca aos meus 72 anos. Quando meus olhos se fecharam na terra, imediatamente eles se abriram aqui onde estou agora. Mas não era exatamente o paraíso que tanto ouvi falar nas escrituras e na igreja. Parecia mais um tipo de jardim botânico. E é aqui que chega a parte do pecado. Dependendo do grau de pecado que você cometeu na terra, sua recepção aqui será um tanto quanto desconfortável. Aqueles que cometeram assassinato, estupro, roubo ou algo do tipo e se arrependeram ainda na terra, recebendo o perdão da vítima ou dos familiares dela, essas pessoas virão para cá. Mas não ache que sua entrada será triunfal. Não. Eles preparam tudo conforme esses pecados. Tudo é assistido por todos que estão ali e é explicado para você pelo anjo que irá te receber. Assim que abri os olhos e me vi confuso onde estava, um anjo chegou até mim e disse: "Calma, Dom, não fique assustado. Essa é a entrada do céu, a entrada do paraíso que nosso Pai criou. Antes que você faça qualquer pergunta, preciso purificar você." Diferente da chegada ao inferno, aqui você chega com um tipo de manto branco e com seu corpo de uns 19 e 20 anos, sem cicatrizes ou deformidades. Então, se na Terra você tiver algum problema genético, aqui você estará 100% sem nenhum problema e sem faltar um pedaço sequer. Se caso você tenha morrido muito novo,
Assim mesmo será dado a você o corpo que teria se tivesse alcançado essa idade na Terra, então não se preocupe. Assim que ele me levou para uma sala, fui colocado em uma cadeira e amarrado com alguns cintos. Me senti em um filme de Jogos Mortais, mas ainda não podia falar. Então, com um tipo de alicate, o anjo foi arrancando meus dedos, um a um, quebrando tendões e despedaçando-os com uma força sobre-humana. Eu tentava gritar, mas minha força não saía, pois aqui você só recebe sua voz quando a purificação tiver terminado. Ele foi arrancando meus dedos um a um, lentamente para que eu pudesse sentir o máximo de dor possível. Era outra coisa que foi mentida na Terra para mim. Quando você chega, você sente tudo no seu corpo, você não é uma simples alma. Muitos que já haviam chegado e passado pela purificação estavam assistindo pelas paredes de vidro que rodeavam o local. A dor era intensa e algo que nunca havia sentido antes. Após uns 30 minutos daquela tortura, tudo se apagou, e num piscar de olhos, eu estava fora da sala, olhando aos outros que chegavam. Cada tortura era diferente, dependendo do seu pecado. Essa é a purificação que eles precisam fazer para você poder entrar no céu. Alguns estupradores tinham seus órgãos genitais arrancados, outros que cometeram homicídios tinham seus membros retalhados. Cada purificação correspondia a um pecado diferente. Então preste bem atenção no que você irá fazer na Terra. Um detalhe: todos os dias, em certo momento, você terá que passar por tudo isso novamente, como se fosse um castigo eterno pelo que você fez. Então, após tudo isso, entramos verdadeiramente no céu. Um lugar lindo, com um vasto pasto com grama verde, flores cintilantes e um céu azul limpo e magnífico. Senti uma paz que nunca havia sentido antes, um conforto e alegria. Todos que haviam morrido pude encontrar aqui. Avós, pais, irmãos, tios, amigos, todos. E sim, você irá poder abraçá-los. Mas não se lembrará de nada que viveu na terra com eles. Você só se lembrará que ele é seu parente ou amigo, mas nenhuma recordação vocês terão. Aqui quero lhe alertar da segunda coisa: não confie em ninguém. Sim, mesmo no céu. Você se pergunta, perigo no céu? Exatamente. No capítulo 91 de Salmos, conta a história da peste perniciosa, do laço de passarinheiro e da peste que anda na escuridão. Esse salmo não se diz respeito das coisas que Deus possa te livrar na terra, mas sim no céu. Essas coisas estarão rondando você dia e noite aqui. Às vezes eles se disfarçam de seus entes queridos, só para devorar sua carne e beber seu sangue. E ninguém poderá fazer nada se eles te pegarem, então esteja alerta. Aqui no céu você não irá dormir, porque não sentirá sono, não terá fome ou sede. Mas ao contrário do que está escrito nas escrituras, você sentirá dor, e será a única coisa de ruim que poderá sentir. Mas não pense que será uma pequena dor de uma farpa em seu dedo. Tudo será 2 vezes mais do que possa imaginar. Então aqui está minha terceira dica nesse guia: fuja dos anjos. O que um anjo poderá me fazer de mal, né? Você lembra do que eu falei no início, sobre sua purificação? Como disse, eles irão repetir a sua tortura uma vez por dia, todos os dias de sua eterna vida no céu. Assim que sua tortura ou purificação, nem sei mais como chamar isso, terminar, seu corpo irá se regenerar e tudo voltará como estava assim que você chegou, limpo e sem nenhuma cicatriz. Mas a dor é inesquecível. Talvez seja a única coisa que você se lembre aqui. Se você for pego por um dos monstros que habitam o céu, seu corpo será devorado e estraçalhado, mas também em um piscar de olhos tudo voltará ao normal. Então antes que eles peguem você, fuja e se esconda. Aqui você terá um lugar que será somente seu, uma casa onde você habitará para sempre. Então aqui lhe dou mais uma dica: mantenha as portas trancadas. Não, aqui não há ladrões e nem furtos, mas sim pessoas e mais pessoas que irão querer sua casa. Conforme sua vida na terra, seus pecados e tudo mais, será sua casa aqui no céu. Muitos têm apenas uma estrutura de madeira para viver aqui. Muitos desses que eram ricos e milionários, que achavam que o dinheiro seria tudo em suas vidas, de alguma forma conseguiram vir para cá
mas tiveram as casas mais simples. Eles tentarão entrar na sua casa, claro, se for melhor que a deles, para se apossar delas. E antes que diga algo, não, ninguém irá ajudar você. Apenas tranque tudo que eles não irão entrar. E vendo que não conseguiram, te deixarão em paz. Caso contrário, sentirá a única coisa que possa sentir de ruim aqui: dor e agonia. Não sei em qual religião você acredita e nem quais as doutrinas que você segue, mas aqui no céu não há um Deus. Para falar a verdade, há somente anjos e mais anjos cuidando daqui. Desde que cheguei aqui, não vi Deus e nem alguma das figuras que representasse ele, assim como é descrito em Daniel ou até mesmo em Apocalipse, um ser com cabeça de vários animais ou várias asas. Questionei um dos anjos sobre isso e a resposta foi que ele virá no juízo final, que será quando todos se reunirão em uma só nação e em uma só voz. Então não adianta chamar por ele. Ele não estará aqui. Não entre nas casas azuis. Essa é mais uma dica desse guia que você precisará saber. Em hipótese alguma, entre nas casas azuis que estarão espalhadas pelo céu. Algumas vezes os anjos precisam descer na terra ou até mesmo ir ao inferno para resolver alguma coisa. Essas casas são como portais de ida e vinda dessas viagens que eles fazem aqui. Entrar numa delas será uma passagem somente de ida, ou para o céu, ou para o inferno. Irá depender da sua sorte ou azar. Talvez você imagine que se entrar em uma dessas casas e descer até a terra será bom. Preciso acabar com sua alegria. A ida para a terra dos vivos pode parecer no início uma viagem muito boa. Você se sentirá familiarizado e até humano por um tempo, mas isso logo se acabará. E quanto mais tempo você passar fora do céu, você irá se tornar uma alma perdida na terra. Isso lhe fará esquecer que um dia foi humano, deixando sua alma livre para as trevas e o mal habitarem. Então, logo você se tornará um demônio, sem um lugar para ir, vagando na terra e tentando se apossar de algum corpo desavisado. Querer passar por um exorcismo não será muito bom para você, então fique longe dessas casas. E caso você der o azar de ir para o inferno, bom, o guia anterior pode lhe explicar o que acontece. E antes que eu esqueça, uma última dica: nunca esteja fora da sua casa ao anoitecer. Sim, aqui no céu terá noite também. Só que as noites aqui não chegarão nem perto das noites que você passa aí na terra. Como disse antes, você não irá dormir, pois não sentirá sono. Então para que serve a noite aqui no céu? Simplesmente para os habitantes noturnos que ficam escondidos durante o dia poderem vagar. Todos aqueles seres que são descritos em Apocalipse estarão aqui no céu. Mortandade, pestes, os 11.000 que caíram próximo a você, todos estarão soltos durante as noites. E se alguém estiver fora de casa, assim que os anjos ordenarem a ida para elas, serão torturados até o amanhecer do dia. Você ouvirá gritos e os pedidos de socorro, mas não poderá fazer absolutamente nada. Os gritos e pedidos poderão até serem de seus familiares, mas não poderá sair de sua casa. Acredite, isso é muito pior do que morrer na terra. Então, é isso. O que eu posso dizer? O paraíso e o descanso eterno que muitos falam e pregam não é exatamente aquela maravilha. Fique apenas em alerta. Procure ser uma pessoa de boa índole, que não faz tantas coisas de errado e não comete tantos pecados. Talvez isso te livre de muita coisa aqui. Infelizmente, o anjo que está responsável pela minha purificação já está ao meu encontro e não poderei ficar mais escondido por muito tempo. Então, espero que isso tenha lhe servido de algo. Talvez você se esqueça desse guia se um dia vier para cá, mas pelo menos você saberá antes de morrer o que te espera depois da morte. Não será exatamente um paraíso ou um mar de rosas, mas sim uma carnificina que durará por toda a sua eternidade. Talvez, e tenho cada vez mais certeza disso, o céu seja somente um nome, porque as coisas que acontecem aqui são um pouquinho piores do que as lá de baixo. Até a próxima. Obrigado.